Para, eu não sou. Claro, eu posso. Não tem estresse. Estamos aqui, né? Beleza. Galera, olha só. Antes de a gente prosseguir com a alimentação das massas, deixa eu tirar uma outra dúvida aqui que é bem interessante. Essa história de fluxo magnético, fazer um parênteses rápido aqui, fluxo magnético. Fui eu que mostrei para vocês fluxo magnético? Não, né? Cara, quando eu falo de fluxo magnético, eu começo a contar uma outra história que não tem nada a ver. Bambolê. Bambolê? Já viram bambolê? Eu nunca sempre tive dificuldade com bambolê. Bambolê. Todo mundo, toda criança sabe bambolê. Pode nunca ter bamboleado, mas bambolê todo mundo conhece. Rio. Rio também. Riozinho. Tranquilo, né? Só que esse rio de hoje é um rio especial. A água desse rio não é turbulenta, ela não passa assim no pé da ponte e sai rodopiando, não tem redemoinho nesse meu rio. Esse meu rio, a água dele está aqui, ó. Certinho, ó. E cara, o fluxo de água é para lá. E essas moléculas de água, elas são, como elas são organizadinhas, tudo andando em rio. Olha só, não tem nenhuma molécula indo para lá nem para cá, são todas as moléculas andando em linha reta. Nada de absurdo, né, cara? Dá para fazer isso no laboratório, a gente faz isso no laboratório, pega água, bota ela em uma fluidez tão organizada que mesmo que a gente tinja a água com várias listrinhas coloridas, essas listrinhas continuam retinhas e não se misturam. A gente faz isso, então é possível esse rio existir. Na prática, no rio do dia a dia, claro que a água está turbulenta, passa por uma pedrinha e a gente vê aquela turbulência toda. Então, o movimento pode ser turbulento e pode ser organizadinho. E esse meu rio tem um movimento bem organizado. Eu estou com o meu bambolê. E eu vou pegar o meu bambolê e eu vou mergulhar no rio. Eu te pergunto, do que depende a quantidade de água que atravessa o meu bambolê? Claro, bambolezão, mega bambolê, mergulha no rio, passa muita água. Mini bambolê, mergulha no rio, passa pouca água. Faz sentido? Vocês concordam? Quanto maior a área do bambolê, maior o fluxo de água através do bambolê? Então vamos lá, a aula é sobre fluxo de água no bambolê. E nós vimos que a área do bambolê interfere. Quanto maior o meu bambolê, maior a quantidade de água que eu atravesso. Eu te pergunto, a velocidade ou o quão caudaloso é esse rio interfere no fenômeno? Riachinho do lado de casa. Mal vai caber o bambolê dentro do rio. Cataratas do Iguaçu. Meu Deus, tu mal vai conseguir segurar o teu bambolê. Concorda comigo? Quanto maior o fluxo de água, maior a quantidade de água que atravessa o bambolê. Nós poderíamos representar isso como a correnteza. Certo? Maior a correnteza do rio, maior o fluxo de água. Agora um detalhe. Vocês aceitam que a posição em que eu coloco o bambolê dentro da água vai fazer passar mais ou menos água por dentro do bambolê? O nosso rio, a água fluía para lá, né? Se eu mergulho o bambolê dessa maneira aqui, ó, vai passar muito... Quanta de água vai passar pelo bambolê se ele ficar exatamente assim? Zero. Porque eu disse a vocês que as minhas moléculas de água desse rio andam só para lá, né? Se o bambolê está nessa posição, para a água poder atravessar, eu teria que fazer um zigue-zague por dentro dele, né? E as minhas moléculas não fazem zigue-zague. E vocês aceitam que quanto mais virado para a correnteza o bambolê estiver, maior a quantidade de água que atravessa, né? Show! Quando tiver assim, o fluxo é máximo, certo? Nós precisamos realmente de alguma coisa que tenha com ângulo ali, né? Precisamos de ângulo. Deixa eu pensar, se eu fosse pensar no ângulo do plano do bambolê com a direção da correnteza do rio, quando o bambolê estava nessa posição, qual é o ângulo do plano do bambolê? Zero, né? Certo? Está paralelo. Aí o fluxo era zero. E quando o plano do bambolê está perpendicular ao fluxo da água, era máximo, né? Qual é a função trigonométrica que em 0 zera e que em 90 é máxima? Seno. Seno. Era aí a tua dúvida, né? Seno. Ah, estava mentindo para vocês, meus amigos. Não tinha bambolê nenhum. É uma espira. Mas ela continua tendo uma certa área. O que é uma espira se não um bambolê condutor?
não tinha rio. Não, era um puta de um ímã, polo norte nessa parede e polo sul naquela parede. E essas águas, na verdade, eram um campo magnético. O bacana de entender o rio, a gente já viu o rio, tu nunca viu o campo magnético mesmo? Como é que tu ia pensar nessa porcaria? E aí nós vamos chamar de B, né, em homenagem ao bio. Certo? E se eu quiser, eu posso deixar o seno ali, não tem problema nenhum. Desde que esse ângulo seja o ângulo entre o plano da espira e o campo magnético. Natural a tua dúvida, então, tu vê, né? Se tu for pensar no ângulo que a própria espira faz com o campo magnético, é seno, tem razão. A pergunta do colega foi, professor, por que na fluxo magnético é cosseno? Não consigo entender o que é cosseno. Vamos entender já. O ângulo entre o plano da espira e o campo magnético, aí é seno. Só que os físicos, eles têm as suas manias, né? Quando um físico vai pensar numa área, olha só a nossa área aqui. Quando o físico vai pensar numa área, ele pensa na área como um vetor. E esse vetor é perpendicular à área. Tu vê, cara, na física, a gente vai lá na faculdade pensar que a área pode ser representada como um vetor. Porque, por exemplo, ó, se eu mudo de posição, mudou, né? Tá vendo? Eu estou preocupado com a parte com a figura. Aí eu vou botar o vetor apontando para a parte que tem a figura. Então a área agora está, por exemplo, positiva, e se eu deixo a área negativa, eu inverto a área que está virada para vocês, certo? Se eu for usar como referência o ângulo entre a reta normal à espira, as coisas mudam de figura. Nessa situação, o fluxo é máximo ou mínimo? Máximo, né? Qual é o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético? Zero, né? Agora o ângulo é zero quando o fluxo é máximo. E nessa posição, o fluxo é nulo, né? Qual é o ângulo entre a reta normal, a espira, e o campo magnético? 90. Agora nós precisamos usar cosseno, né? Cara, na verdade foi uma frescura só, né? O único detalhe é que agora este ângulo é o ângulo entre a reta normal à espira. O ângulo entre a reta normal à espira e o campo magnético. Era essa a dúvida? Ficou claro? Pô, cara, eu que agradeço. Dúvida é sempre uma coisa mágica. O aluno com dúvida é uma coisa sagrada. Muito bem. Legal. Então tu vê, né, cara? Futuramente, quando o bichinho das exatas te morder e tu for fazer física médica para revolucionar a medicina do mundo, aí tu vai ver que ao trabalhar com área no curso superior, nós vamos tratar a área como um vetor. E o vetor vai ser sempre perpendicular à área. Show! Agora sim, agora vamos voltar à nossa matéria.